pessoal, dando continuidade ao estudo do sistema esquelético, nós para terminarmos, nós precisamos falar sobre a questão da classificação dos ossos. Então, classificação morfológica para o sistema esquelético. Assim, né? Então, classificação morfológica, assim, tá? Ou seja, os ossos podem ser classificados quanto à sua forma, tá? Então, tem aqui, dentro da classificação morfológica, eu vou precisar obedecer o critério de 3 grandezas, ou seja, eu vou ter que obedecer comprimento por largura por espessura. Baseado nesses 3 grandezas, então nós vamos classificar os ossos como ossos longos, ossos, portanto, curtos, 3 aqui, ossos planos, irregulares. Então, em relação a comprimento, largura e espessura, os ossos podem ser longos, curtos, planos e irregulares. Como assim, professor? O que isso quer dizer exatamente? Olha só, os ossos longos são aqueles que prevalecem o comprimento. Então, comprimento, isso aqui quer dizer o que então? Que comprimento é maior do que a largura e a espessura. Então, toda vez que o comprimento prevalece sobre a largura e a espessura, ele é considerado um osso longo, tá? Ossos curtos são ossos onde comprimento, largura e espessura, eles são aproximadamente iguais. Viu? Estou tratando das grandezas, né? Ossos planos, onde então comprimento, largura e espessura, então vai ser onde comprimento e largura são maiores do que a espessura, tá? Então, comprimento e largura são maiores do que espessura. Irregulares, onde comprimento, largura e espessura são totalmente o que? Diferentes. Por isso que são chamados de ossos irregulares. Além dessa classificação quanto à sua questão de forma, obedecendo essas grandezas, comprimento, largura e espessura, eu também vou ter ossos pneumáticos, e ainda, não é 6, é 5, e ainda um sexto aqui, que são ossos pneumáticos, ossos sesamoides. Olha só. Assim. Então, o que significa isso? Ossos longos, onde seja comprimento, largura e espessura, são, portanto, ossos que prevalecem o comprimento. Vou te dar um exemplo aqui. O osso mais longo, né? Desculpa. Olha só. Então, ossos mais longos seriam aqui, vamos pegar aqui como exemplo, vamos pegar assim, vamos pegar o fêmur. O fêmur é longo, aliás, é o osso da coxa, um osso ímpar, né, da coxa, e ele é o mais longo do corpo humano, mas eu ainda teria no antebraço rádio, teria aqui a ulna, ainda posso ter o húmero, né? Osso do braço. Então são todos exemplos de ossos longos. Posso pegar a tíbia, posso pegar a fíbula, né? São todos eles ossos longos que prevalecem o comprimento. Ossos curtos, portanto, são ossos onde
comprimento, largura e espessura são aproximadamente iguais, então a gente bota aqui como exemplo ossos do carpo, vamos pegar aqui ossos do tarso, portanto, ossos do carpo, ossos do tarso, são ossos quadradões assim, né? Então tem essas grandezas, eles são muito parecidos, equivalem bastante um em relação ao outro, tá? Ossos planos já são ossos onde são mais achatados, né? Então aqui, vamos pegar como exemplo aqui, o osso parietal, o osso frontal, vamos pegar aqui, uma boa parte da escápula também né? Então a gente poderia botar até a escápula também aqui, uma boa parte dela escápula, também é exemplo de um osso plano e assim vai. Ossos irregulares, portanto, onde essas grandezas não tem nada a ver uma com a outra, são ossos totalmente disformes assim e tal. Então a gente pode dar como exemplo aqui o osso etimoide, podemos pegar o osso, vamos pegar aqui um esfenoide também irregular. A gente poderia pegar vértebras, as vértebras da coluna vertebral, são tudo ossos irregulares, tá? Já os ossos pneumáticos, olha que o nome interessante, pneu lembra o quê? Lembra ar. Então, ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades que se enchem de ar. Normalmente, esses ossos estão em relação a quem? Ao nariz e à cavidade nasal. Então, por exemplo, ossos que são ocos, né? Então, você vai pegar aqui ossos pneumáticos, ossos que têm relação com os seios da face. Então, quem é que a gente poderia pegar ali? Vamos pegar aqui, vou pegar uma outra cor, vou pegar aqui um pretinho. Então, ossos pneumáticos poderia ser o frontal, sim, isso mesmo. O frontal, que é esse osso aqui, né? Ele é oco aqui por dentro, tá? Esse osso aqui também, ó, que é a maxila, também ela é oca, tá? Então, vou botar aqui maxila. O próprio esfenoide também é um exemplo de osso pneumático. O esfenoide é aquele osso que, se você tem que fazer uma secção aqui, tem que fazer uma secção que vai de orelha a orelha aqui e que divide em superior e inferior. Lembra desse corte? Uma secção que? Transversal, né? Que divide uma parte superior e inferior. Então, na secção transversal, se eu tirar toda essa calota craniana, tiro o que tem lá dentro da cabeça, que é o cérebro, na base do cérebro eu vejo o esfenoide, que é aquele osso com formato de borboleta que tem na base do cérebro ali, tá? Ele forma ali, ele está ali na região da fossa média da base do crânio, tá? Então, frontal, maxila ou maxilar, tudo bem. O esfenoide ou esfenoidal. O temporal também é pneumático, o osso temporal. Temporal também é. O etimoide, etimoide também é osso pneumático, tá? Todos esses ossos têm uma forte correlação com a cavidade nasal. Significa que eles são ocos. Isso tem um significado, isso tem um porquê. Esses ossos pneumáticos, quando você respira e puxa o ar para dentro do nariz, o nariz é uma cavidade muito pequena, né? Não é uma cavidade muito grande. E em indivíduos que têm 1,70 m, com 70 quilos, que são considerados indivíduos medianos, então o indivíduo com 1,70 m, 70 quilos, toda vez que ele puxa o ar para dentro, que ele inspira, o ar entra pelo nariz, só que ele tem que ser aquecido, filtrado e umidificado pelo nariz e pela cavidade nasal. Então 500 ml de ar entra, o 500 ml é meio litro. Olha o tamanhozinho do nariz. Então o nariz, ele tem uma capacidade pequena para poder filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então onde é que ele buscou? Onde é que a evolução buscou recurso para ajudar a cavidade nasal e o nariz? Exatamente nos ossos em volta dessa cavidade. Então o ar que entra pelo nariz se difunde por dentro dessas cavidades, chamadas seios, do latim sinus. Por isso, quando esses seios, essas cavidades que se enchem de ar, por um acaso tem uma infecção, a gente chama de sinusite.
que é a inflamação nos seios da face. Entenderam? Daí o quadro de sinusite, que é a inflamação desses seios, tá? Então esses ossos pneumáticos são ossos que são ocos, que portanto se enchem de ar eventualmente. Como eu disse, a cada inspiração o ar entra pelo nariz, cavidade nasal, e se difunde por esses ossos pneumáticos, são ossos que ficam em volta da cavidade nasal. Então, frontal, maxila, etimoide, esfenoide, temporal, são todos eles ossos pneumáticos, tá legal? E ossos sesamoides. O mais conhecido osso sesamoide é exatamente a patela. A patela, antiga rótula. A patela. Opa. A patela, que é aquele ossinho do joelho, aquele ossinho pequenininho que tem na frente do joelho, né, que fica aqui bem assim na frente do joelho, aqui não vai dar para você ver, que a câmera está um pouco mais alta, mas fica ali no joelho, aquele ossinho, tá? Era a antiga rótula. Então, a patela, ela era um tendão. Um tendão é uma parte mole. Se você ver aqui, ó, por exemplo, isso daqui, ó, esse negocinho que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Dá para ver aqui assim, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Essas coisinhas que estão mexendo aqui, ó, são tendões de músculos, tá? Então, isso aqui, ele é uma estrutura um tecido fibroso, parte de tecido fibroso, vamos dizer assim, um tecido conjuntivo denso, vamos dizer assim, tá? Então, esse tecido conjuntivo denso, ele é um tendão, tá? Aqui. Agora, a patela já foi um tendão, só que com o passar do tempo ele se transformou em osso, entendeu? Então, como ele se transformou em osso, ele é um osso sesamoide. Por quê? Porque ele é originário da ossificação de tendões, tá? Aí tem gente que pergunta, professor, a patela é o único exemplo? Não. Tem um osso sesamoide na base do primeiro metacarpo e na base do primeiro metatarso. Ossinho sesamoide na base do primeiro metacarpo e do primeiro metatarso. Tá legal, pessoal? Então essa é a classificação morfológica para o sistema esquelético, ou seja, existe uma classificação quanto à forma, obedecendo 3 grandezas: comprimento, largura e espessura. Eu tenho ossos longos, curtos, planos e irregulares. Depois tem os ossos pneumáticos, que são aqueles que se enchem de ar, né? E os ossos sesamoides, que são ossos originários da ossificação de tendões. Tá legal, pessoal? Bom, daqui agora a gente termina esse primeiro momento aqui, mas nós vamos dar alguns detalhes sobre ossos longos, tá? Ossos longos tem mais coisa para dizer sobre eles. Então vamos lá. Os ossos longos, como está ali, o comprimento prevalece, né? Então, comprimento é maior do que a largura e a espessura, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou fazer aqui uma representação de um osso longo e vou falar um pouquinho das partes dele, que isso vocês vão usar bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um osso longo como esse daqui. Vamos pegar, ó, assim. Pronto, um osso longo, tá bom? Aqui, digamos que seja, escolhe aí um osso qualquer, mas tá vendo que ele prevalece o quê? O comprimento, né? Eu poderia fazer um osso assim, parece um pouquinho um fêmur, mas poderia fazer um osso assim também, ó, mais retinho, para você entender lá. Vamos lá, peraí. Sim. Pronto, aqui, ó, é um osso longo, tá vendo? Muito bem, esse osso longo, eu posso dividir ele em 3 partes. Ele tem extremidades. Essas extremidades eu posso delimitar assim, ó. Eu tenho uma extremidade e aqui outra extremidade. Essas extremidades do osso são chamadas de epífise. Então eu tenho uma epífise proximal e uma
epífise aqui, e epífise distal. Como é que se aplica o conceito de proximal distal? Vou pegar aqui um osso longo, que dá para ver bem que é esse osso aqui, que é o osso húmero do braço, tá? Então eu tenho aqui, ó, se eu dividir ele aqui, ó, eu tenho uma extremidade distal, porque está mais afastado do tronco, e tem uma extremidade mais proximal, porque está mais próximo do tronco, entenderam? Então, as extremidades eu chamo de epífise, proximal, porque está mais próximo do tronco. Ah, professor, a mesma coisa com o antebraço? Mesma coisa. Então, o antebraço eu tenho ossos longos, onde tem uma epífise distal e uma epífise proximal, porque aqui está mais próximo do tronco. Tá legal? Muito bem. Então, a epífise proximal e a epífise distal. Na epífise proximal, predomina um tipo de substância óssea chamada, vou botar aqui assim, vou fazer a substância óssea. O osso é todo trabeculado assim, gente, ó, tá? Se aqui vocês tiverem a oportunidade de ver isso aqui em laboratório, vocês vão poder enxergar o que eu estou falando. Ele é todo trabeculado assim, tá? Então vou fazer aqui também, ó, as trabéculas, tá? Aqui, as trabéculazinha, aqui. Então, nas epífises, seja proximal ou distal, as epífises predomina a substância óssea esponjosa. Substância óssea esponjosa. Por isso, que quando você vai comer às vezes um osso de galinha, um osso da coxa e tal, o que acontece? Você percebe que as extremidades são mais macias, enquanto que o meio é mais duro. Isso por quê? Porque eu tenho substância óssea esponjosa nas epífises. Isso quer dizer que a parte mais do meio do osso, eu vou reforçar aqui, ó, estou reforçando a parede, tá vendo? Eu estou reforçando a parede aqui, vou reforçar do lado de cá também. Então aqui, esse reforço onde eu estou colocando aqui, já predomina nessa região um outro tipo de substância. E isso aqui é chamada de diáfise. O que quer dizer isso, professor? Peraí, eu não entendi. As extremidades eu chamo de epífise. Então eu tenho epífise proximal e distal. O meio do osso é a diáfise. É onde predomina substância óssea compacta. Por isso que o meio do osso é duro. Se você vê um cachorro ali, às vezes ele está ali mexendo no lixo, né, um cachorrinho mais, um vira-lata assim, ele normalmente, o vira-lata come o ossinho, ele rói toda a carne e vem aqui nas beiradinhas, ele vai lá nas epífises e come aqui bem aqui, ó, limpa bem aqui. Já a diáfise, ele não morde muito, por quê? Porque a diáfise é dura. Se o cachorrinho não tem experiência, se não tem a vivência do dia a dia, da malandragem da rua, ele é um cachorro de raça, ele vem, morde o meio do osso, quebra. E como tem substância óssea compacta aqui, quando ele quebra, ele fica pontudo. E é por isso que muitas vezes o cachorrinho fura o intestino, tadinho. Por quê? Porque ele mordeu nessa parte que tem a substância óssea compacta, e aí quando quebra vira umas pontas assim. E se ele continuar comendo, vai se machucar. Vai machucar a boca, machuca o intestino e tal. Então, isso. Vamos lá. Um osso longo tem duas extremidades, que eu chamo de epífise. Epífise proximal e epífise distal. Nas duas epífises predomina a substância óssea esponjosa, o que confere o osso, assim, ele ser mais macio nas extremidades. Já a diáfise, que é a região média do osso, é onde está a substância óssea compacta. Tá ok? Muito bem. Aí o que acontece? Além, por quê, né? Tem gente que me pergunta, mas por que, professor, tem essa diferença? É interessante. Por quê? Um osso longo, normalmente, olha só aqui nesse caso, né? Do húmero, o osso do braço. Uma parte dele vai se articular com os ossos do antebraço e a outra parte com a escápula, que está aqui atrás. Tem uma parte, a maior parte dela é posterior, né? Então, como ela se articula, imagina lá o osso do quadril, que recebe o fêmur, que a gente apoia o peso, né? E depois lá para baixo, que vai para o joelho, entende? Então, o que acontece nas epífises?
normalmente existe uma transferência de carga, uma acomodação precisa acontecer aqui de vez em quando, tá? Então, como existe transferência de carga nessas epífises, é mais macio para poder ajustar, tá? Essas linhas de força, tá? Na verdade, isso aqui são linhas de força de distribuição de carga, o que é muito importante a hora que você vai passar o peso, tá? Muito bem. Agora, o que a gente faz? Ah, acabou, professor? Não, não acabou não. O que acontece é que aqui, ó, no interior da diáfise, eu vou encontrar um canal. Vai ter aqui um canal. Aqui tem um canal. Onde fica o canal medular. Canal medular. O canal medular é onde fica ali quem? A medula óssea. Isso mesmo, a medula óssea. Essa medula óssea a gente já falou para vocês. A medula óssea são aquelas medula óssea amarela e medula óssea vermelha. A medula óssea amarela ela é tecido adiposo. Mas a medula óssea vermelha era aquela que ia dar origem à linhagem de células tronco eritrocítica e leucocítica. Ou seja, eritrócitos e leucócitos, de maneira geral, vão ter relação com quem? Com o sangue. Então a medula óssea vermelha é aquela que tem relação com a produção das células sanguíneas. Então, a linhagem eritrocítica vai dar origem aos eritrócitos, de maneira geral, às hemácias. Não é só isso, não é tão simples, mas para o momento tá bom. E a linhagem leucocítica, a parte do sangue está relacionada às células de defesa. Não é tão simples, é mais complicado. Mas ambos vão em direção a formar quem? As células do sangue, que está aqui, abreviado. Tá legal? Então aqui dentro fica parte da medula óssea. Vou botar aqui em vermelhinho, porque assim, a medula óssea, medula óssea, medula óssea. Tá legal? Mas você sabe que tem dois tipos de medula óssea, o tecido adiposo e a medula óssea vermelha, tá? Que são as células tronco que vão produzir o sangue, especificamente as células do sangue. Eritrocítica, a linhagem eritrocítica e a linhagem leucocítica. Portanto, essas células da medula óssea vermelha são células tronco, tá? Muito bem. Além disso, eu tenho aqui ó, na epífise, na região da epífise, vou botar aqui, vou passar o dedo aqui e vou passar o dedo aqui, uma região. Na epífise tem uma região, tá? Que é chamada de, como é que eu vou pintar isso daqui? Vou pintar em azul. Ó, eu vou delimitar aqui, ó, essa região. Essa região aqui é chamada de metáfise. A metáfise, essa regiãozinha aqui, aqui também tem metáfise. Vou botar então, metáfise. A metáfise é uma região onde fica ali, está presente naquela região, uma cartilagem, chamada cartilagem epifisial, que nada mais é do que uma zona de crescimento, a zona de crescimento ósseo. Isso mesmo. Quando o indivíduo está a criança ou o adolescente está ainda, portanto, em fase de desenvolvimento, se ele faz um raio-x, isso aqui vai aparecer assim, ó, assim, e lá embaixo é a mesma coisa. Parece que isso aqui está separado desse lado aqui. Por que isso? Por quê? Porque a metáfise é preenchida por uma cartilagem epifisial. Essa cartilagem não é osso. Então o osso não aparece no a cartilagem não aparece no raio-x, tá? Então vai vir osso aqui, chegando aqui, ó, ele vai ter um espaçozinho branco. Porque ali tem uma cartilagem. Essa cartilagem epifisial é exatamente naquela regiãozinha que vai sendo produzido as células que vão produzindo e formando osso, parte dessa cartilagem vai se transformando em osso e vai promovendo o crescimento do osso, esse crescimento longitudinal do osso longo. Entende? Então,
a cartilagem epifisial é essa zona, ela possibilita o crescimento ósseo nessa regiãozinha aqui. Então vamos preencher, porque esse nosso indivíduo, a princípio, está ainda em desenvolvimento. Então esse osso longo aqui, ó, ele na criança e no adolescente, ele tem 3 partes. Por isso que às vezes a gente conta mais ossos. Então tem 1, 2, 3. Viu? Então, na verdade, depois que vira um adulto, né, então isso aqui vai fechar, vira osso de vez. Então, isso aqui tudo vai ser preenchido por tecido ósseo e você, portanto, vai parar de crescer. Pronto. Pronto. O que faz essa cartilagem fechar e virar osso de vez? Os principais fatores são fatores hormonais. Estaria relacionado aos hormônios gonadais. Aí você vai falar, Jesus, hormônio gonadal, vamos falar assim, de maneira geral, não é simples assim, mas é que para esse momento tá bom, não dá para a gente aprofundar agora, tá? Mas essas células, a osteogênese, a formação do osso, está associado a hormônios gonadais. Gonadais. O que é isso? Hormônios que são produzidos pelo testículo ou pelo ovário. De maneira geral, é mais ou menos assim. Quando o testículo começa a amadurecer e, portanto, começa a produzir testosterona, quando o ovário começa a amadurecer e começa a produzir grandes quantidades de estrogênio, esses hormônios teriam uma relação com o fechamento da metáfise, tá? E porque ele vai induzir a formação do osso. Por isso que normalmente quando você amadurece sexualmente, quando você está pronto, quando você já está produzindo espermatozoide, testosterona, ou já está liberando o seu óvulo, né? já teve a menarca, então está liberando o óvulo e seus hormônios, normalmente, biologicamente, o corpo pensa da seguinte forma: bom, então é o seguinte, posso começar a parar de colocar energia no crescimento para começar a pensar em botar a minha energia para a produção de uma nova vida, porque ele está maduro sexualmente, né? Então agora é uma outra fase, já amadureceu, então já pode ser pai, ele, caso e mãe, então a prioridade já não é mais o crescimento. Só que isso está tudo muito interligado, está intimamente interligado. Amadurecendo sexualmente, já começa a pensar em fechamento de epífise, então deve parar de crescer logo. Menstruou ou começou a produzir testosterona, o tempo que você vai ter para poder crescer agora começa a ficar contado. Isso vai acabar em breve. Tá legal, pessoal? Isso, se tratando de ossos longos, né? Veja quanta coisa tem para tratar. Para poder continuar o assunto aqui de uma maneira bem legal, eu vou dizer para você o seguinte: os ossos têm um envoltório. Os ossos têm um envoltório. Então, aqui, ó, existe um envoltório no osso. Só que esse envoltório não vai para a região em que o osso vai se articular. Lembra que eu falei que o osso se encaixa no outro? Então essa região aqui vai se encaixar em outro osso e aqui vai se encaixar em outro osso. Tá? Então aqui não tem. Mas nessas regiões aqui, ó, o osso inteiro é envolvido por uma estrutura chamada... Vou pegar e vou puxar uma seta. Para onde eu posso puxar? Deixa eu ver aqui. Jesus, vou puxar para cá. Aqui, vou puxar para cá. Aqui, ó, puxei para cá. Envolvendo o osso, eu tenho uma estrutura chamada periósteo. Olha o nome. Peri, em volta de, ósteo, em volta do osso. Entendeu? Então, isso aqui, esse periósteo, é uma estrutura membranosa que envolve todo o osso. Isso quer dizer o seguinte: se você pegar um animal, um cadáver fresco, seja lá que animal for, e você for no osso, você não toca diretamente o osso. Você, antes de tocar no osso, vai tocar numa membrana fininha que envolve o osso. Menos nessa região articular, menos nas epífises, na região que está se articulando, tá? Esse periósteo, ele envolve o osso todinho, essa membrana bem fininha, como se fosse um plástico filme, vamos dizer assim, tá? Então, esse periósteo, ele é altamente, olha a palavra, o periósteo,
esse periósteo, né, ele é altamente vascularizado. Então os vasos sanguíneos penetram o forame nutrício e entra pelo osso, tá? Então tem que passar pelo periósteo para poder alcançar o forame nutrício, que é aquele furinho que tem no osso, para poder nutrir o osso. Tá legal? Fora isso, o periósteo também é altamente inervado. E é por isso, inervação significa que tem nervo. Se isso é verdadeiro, a sensibilidade do osso, né? Se você bater muito forte, você bater sobre o periósteo, essa membrana, você pode provocar dor. Por isso que o osso dói. O osso dói porque ele é altamente inervado, que tem nervo que cuida dele. Tá legal, pessoal? Era isso. Então, assim, a gente já dá um bom avanço em relação ao sistema esquelético. Tá ok?